Antes do nascimento da filosofia, lá pelo século V a.C., os gregos antigos já tentavam buscar alguma explicação para a origem do universo, para a origem do cosmos e também para os fenômenos da natureza, que eles chamavam de physis. É importante que vocês lembrem esse nome, porque muitas vezes vocês vão ver com esse nome, que eles chamavam de physis, tá? Para tentar desvendar todo esse mistério, acabaram surgindo uma série de narrativas mitológicas que eram transmitidas oralmente pelos poetas, mas que tinham um caráter alegórico, ou seja, fantasioso. Através dessa fantasia, eles tentavam ali sanar uma necessidade de explicação e eles acreditavam nessas narrativas com base na sua fé. Eu vou falar sobre algumas, assim, que são as primeiras e as mais importantes estudadas, assim, que vão até embasar alguns estudos filosóficos depois, e a gente vai desenvolvendo ao longo dos outros vídeos, tá? Existe a Teogonia de Hesíodo. Teogonia quer dizer origem dos deuses. E como essa origem dos deuses também trata da origem do cosmos, ela também acaba sendo conhecida como cosmogonia. Os nomes são meio assim, mas vocês vão entender. Essa teogonia de Hesíodo fala do caos, que é a desordem. Então, antes de existir o cosmos, existia toda uma desordem. E aí surge Cronos. Cronos é o quê? É o tempo. E o tempo começa a colocar ordem na desordem, ou seja, começa a existir ali uma lei. E essa lei dá origem, esse ordenamento dá origem ao cosmos, ou seja, dá origem ao universo. A gente tem aí a teogonia. Se eu falar para você de lei no universo, no cosmos, que os gregos antigos chamavam de physis. Physis lembra o quê? Lembra física. Então, a gente tem aí que a natureza, ela está ordenada de acordo com algumas leis. Não é tão absurdo se a gente for pensar assim, até porque a gente estuda física, vocês devem saber até melhor do que eu, porque eu já parei de estudar física há muito tempo, que na física se estuda algumas leis e tal, sobre os corpos, etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou falar besteira. Ou seja, o cosmos seria a natureza de uma maneira ordenada, e aí eles têm uma explicação para essa origem do universo, tá? Não só a origem do universo, mas depois os fenômenos da natureza acabam sendo explicados pelo humor dos deuses, ou pela boa vontade, ou pela má vontade de algum deus, dependendo de qual setor da nossa vida aquele deus ali tomava conta. A mitologia grega, ela é até uma mitologia bastante conhecida pela gente, pela nossa cultura. Então, é muito fácil vocês imaginarem. A gente vai falar de Zeus, Apolo, Dionísio, Atena, Afrodite. Vocês sabem que cada um deus desse tinha uma missão diferente, tomava conta de uma parte diferente da vida. Então, se o deus estava feliz, aquela parte da vida ali fluía. Se aquele determinado deus não estava, ele dava algum castigo. Então, eles tentavam explicar assim os fenômenos que aconteciam. Se a gente for para outra mitologia, por exemplo, que é a mitologia nórdica, a gente tem o Thor, dos Vingadores, e é fácil de vocês perceberem ali uma tentativa de explicação de um fenômeno da natureza, porque o Thor é o deus do trovão, então explica facilmente como aquele fenômeno da natureza está atrelado a algum deus. Então, a gente vai fixar agora em algumas características desses mitos, que são coisas importantes para que vocês saibam, até quem vai fazer alguma prova externa, que é o seguinte, esses mitos, normalmente, eles vinham através de poemas. E esses poemas, eles eram declamados, normalmente, em público, por um poeta que decorava esses poemas. Então, às vezes a população acreditava que esse poema tinha sido inspirado por musas, aí entra um pouquinho mais de mito, porque o cara conseguia recitar um poema decorado e vinha da mente. Aí a gente tem uma característica, ele era transmitido pela tradição oral. Então, a pessoa decorava o mito e passava adiante através da oralidade. Não é como a gente aprende hoje, escrita, vídeo... eles transmitiam tudo isso pela oralidade. Ele se baseava muito na tradição, então, por meio da tradição, ele ia sendo transmitido, ele ia se perpetuando através da tradição, tá? Então,
Quando um poeta estava bem velhinho, um outro poeta mais novinho ia lá e decorava aquilo tudo, e a partir daí aquele mito, aquela narrativa, aquele poema, ele continuaria vivo, né, dentro da sociedade. Diferente do pensamento racional, as explicações mitológicas elas não conseguem ser confirmadas por nenhum argumento, elas não conseguem ser testadas, a gente não consegue pensar racionalmente sobre nada disso. Mas a gente tinha um poeta grego que se chamava Homero, e ele criou alguns poemas, a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero. A Ilíada ela era tão importante para a época que na minha faculdade de História eu acabei estudando a Ilíada logo no primeiro período. Tratava da Guerra de Troia, virou filme depois, né? Se vocês quiserem assistir, tem o filme Troia. E o Homero, quando ele ia criar os poemas dele, ele até tentava dar umas explicações mais amarradinhas, mais estruturadas para aquilo que ele estava falando. Ele tentava dar um panorama mais amplo da situação, mas não pode-se dizer que era uma explicação racional, só era um pouco mais aprofundado. Ainda não podia se dizer que existia ali explicação racional, porque existiam deuses, existiam heróis, existia todo esse contexto mitológico, fantasioso também nesses poemas, certo? Por como as pessoas, então, pegavam aquilo para si como explicação? Através da fé. Eles acreditavam simplesmente porque eles tinham fé de que aquilo ali era verdade, que vai de encontro com a questão da racionalidade. A racionalidade ela tem que ter toda uma argumentação, ela tem que ter todo um pensamento mais elaborado, mais metódico. Então, você não pode simplesmente jogar uma ideia, quando a gente está falando de pensamento racional, jogar uma ideia, pegar e pronto. Mas o mito não, o mito a gente pegava aquela ideia ali porque a gente acreditava por conta da fé. Até porque mito e religião acabavam se entrelaçando muito, né? Eram explicativas místicas sobre o universo. Então, as pessoas acreditavam nisso não porque a argumentação era sólida, eles acreditavam mais por conta da fé, certo? Essas explicações, além de tentar explicar o cosmos, né, além de tentar explicar toda a origem do universo, da física, da natureza, eles tentavam também compreender um pouco da alma, da psique humana, dos traços de personalidade dos seres humanos. A gente tem aí o poema e do Édipo, a gente esqueceu. O poema do Édipo, que ele é inclusive retomado, né, lá no final do século XIX por Freud, quando ele desenvolve a teoria do complexo de Édipo. E aí eu não vou falar do que se trata, vocês pesquisem na internet, porque senão vai ficar muito longo e já tá acabando o tempo. Tenta tratar também dessas questões psicológicas, mas tem um outro caráter, que é um caráter educativo. Quando você vê, por exemplo, a narrativa de um herói, você acaba aprendendo ali algumas virtudes, algumas regras morais, porque o herói normalmente é alguém admirável e as pessoas vão imitá-lo. E aí você passa também, através desses mitos, um caráter pedagógico de explicar virtudes, de passar algumas regras morais. Não que Zeus, por exemplo, fosse lá, né, um grande exemplo de moral, mas a gente tem várias histórias de heróis e outras narrativas que vão servir como inspiração para a vida moral e para as atitudes dos seres humanos da época. Então é isso, e a gente vai falar um pouquinho mais desses mitos quando a gente falar do surgimento de fato da filosofia, tá bom?